Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao Mimico Curriculum Society, nesta terça-feira do dia 30 de novembro. Nesta noite, nós estamos recebendo a companheira Dora Marcondes, da Casa Espírita Suave Caminho, que fica em Rio das Ostras, no estado do Rio de Janeiro. E a nossa companheira vai trazer o tema A Subida Cristã. Muito obrigada, Dora. O querido amigo Felipe vai fazer a leitura da página inicial, seguida da prece. Boa noite a todos. Com muita alegria que a gente está aqui. Vamos fazer a leitura inicial para a gente começar os nossos estudos. Nós vamos fazer uma leitura do livro Fonte Viva, mensagem de número 41, Na Senda Escabrosa. Nunca te deixarei, nem te desamparei, disse Paulo em sua carta aos Hebreus, capítulo 13, versículo 5. A palavra do Senhor não se reporta somente à sustentação da vida física, na subida pedregosa da ascensão. Muito mais que de pão do corpo, necessitamos de pão do espírito. Se as células do campo fisiológico sofrem fome e reclamam a sopa comum, as necessidades e desejos, impulsos e emoções da alma provocam, por vezes, aflições desmedidas, exigindo mais ampla alimentação espiritual. Há momentos de profunda exaustão em nossas reservas mais íntimas. As energias parecem esgotadas e as esperanças se retraem apáticas. Instala-se a sombra dentro de nós, como se espessa noite nos envolvesse. E qual acontece à natureza, sobre o manto noturno, embora guardemos fontes de entendimento e flores de boa vontade, na vasta extensão do nosso país interior, tudo permanece velado pelo nevoeiro de nossas inquietações. O todo misericordioso, contudo, ainda aí, não nos deixa completamente relegados à treva de nossas indecisões e desapontamentos. Assim como faz brilhar as estrelas fulgurantes no alto, desvelando os caminhos constelados do firmamento ao viajor perdido no mundo, acende no céu de nossos ideais convicções novas e aspirações mais elevadas, a fim de que nosso espírito não se perca na viagem para a vida superior. Nunca te deixarei, nem te desampararei, promete a divina bondade. Nem na solidão, nem no abandono. A providência celestial prossegue velando. Mantenhamos, pois, a confortadora certeza de que toda tempestade é seguida pela atmosfera tranquila e de que não existe noite sem alvorecer. Então, diante dessa mensagem tão alentadora, que possamos elevar os nossos pensamentos a Deus, entrando em sintonia com a espiritualidade amiga presente em nossos lares, presente na casa de Meimei Coquitlam, para que possamos dar início a mais uma noite produtiva de estudos e reflexões. Deus, Pai de infinito amor e bondade, querido Mestre Jesus, médico de nossas almas, amigos espirituais que nos intuem, nos protegem e nos esclarecem. Gostaríamos de agradecer, primeiramente, pela oportunidade bendita de aqui estarmos reunidos em nome do Cristo, buscando aprender quais são os caminhos para a nossa purificação íntima. Que possamos lentamente burilar as nossas virtudes, as nossas potencialidades, descobrindo cada vez mais a centelha divina em nosso íntimo, e que encontremos as forças necessárias para lutar contra as nossas imperfeições e todas as mazelas que ainda alimentamos no nosso ser.
que possamos ter a resignação e o entendimento de que tudo na vida, nesse nosso atual estágio evolutivo, é passageiro. E que a felicidade plena que nos é prometida no reino dos céus é uma conquista que ainda não conseguimos compreender, mas que passo a passo, lentamente, cada um a seu ritmo, certamente um dia iremos alcançar. Abençoe, Pai amado, todos os nossos propósitos e esteja conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja. E assim será. Eu entro direto? Sim, pode Oi, entrar. Dora. Palavra sua. Sim, obrigada. Tá, ok. Muito obrigada, então. Boa noite, então, a todos. Boa noite, Felipe, Érica, Fábio, eu não sei se pronuncio corretamente, Suene, Vanessa, Karen, Mona Lisa, Karina, Liv, Aline, Fabi, Marco Castro e os demais companheiros que estão nos assistindo presencialmente, mas virtualmente assim mesmo, uma vez que eu não estou aí, né, fisicamente. Eu sou a Dora, como fui apresentada pela Aline, eu sou aqui de Rio das Ostras, uma cidade no estado do Rio de Janeiro, e frequento, trabalho na Casa Espírita Suave Caminho, e virtualmente estou trabalhando há quase 2 anos de pandemia, num projeto chamado Café com Evangelho, que acontece todos os dias às 7 horas da manhã daqui. E agora são 00:10, e amanhã estarei no Café com o Evangelho às 7 da manhã. Mas estamos aqui reunidos a convite da Aline, representando a Meimei, a casa que vocês estão me acolhendo. O texto que eu vou falar hoje, na verdade, eu estou muito acostumada com esse projeto do Café com o Evangelho, que não é uma palestra. O café é um bate-papo em cima de uma leitura. E a gente vem estudando o Evangelho de Mateus pelo olhar de Emmanuel atualmente. Então, cada dia é um livro uma página, né, um texto de Emmanuel, relativamente curto, que faz menção a um versículo do Evangelho de Mateus, que a gente faz continuadamente, né? Então, não é uma palestra, então eu estou tão acostumada com isso, que atualmente, quando me convidam para fazer uma explanação, eu tenho buscado a simplicidade desse modelo, que não me prende a nenhum roteiro, que não requer nessa vida corrida, né, grandes estudos, não que não seja importante estudar, mas assim, que me dá uma base. E aí eu escolhi esse texto chamado Na Subida Cristã, que é o item 34 de um livro chamado Luz Acima. Esse livro é psicografado pelo Chico Xavier, e esse texto de hoje eu vou tentar fazer uma leitura comentada da forma mais leve possível, para não ficar maçante para vocês que não têm o texto para acompanhar. E ele começa contando a história, né? Uma passagem, ele dizendo que Filipe, o velho pescador, fiel ao profeta Nazareno, que é Jesus, meditando bastas vezes na grandeza do Evangelho, punha-se a monologar para dentro da própria alma. Ou seja, né, esse discípulo estava ali meditando sobre a Boa Nova e começou a conversar consigo mesmo. Muito parecido com a gente, sabe? Quando também pega assim um pedacinho de uma passagem e traz para aquela meditação íntima e começa a fazer questionamentos íntimos, conversando, aquele eu mesmo e Jesus. E aí ele meditava da seguinte forma: a Boa Nova
dizia consigo mesmo. Era indiscutivelmente um monte divino, alto demais, porém, considerando-se as vulgaridades da existência comum. Ele via, então, essas reflexões, que a proposta de Jesus era um monte divino, uma coisa assim, monumental, mas alta demais para a gente que vivia aqui embaixo, né? O mestre era, sem dúvida, o embaixador do céu. Sem dúvida. A gente, às vezes, né, pensa assim também. Aliás, a gente tem essa certeza de que Jesus é o embaixador do céu, é o nosso modelo e guia. Mas, parecidos com Filipe, às vezes a gente acredita que a proposta é muito alta para o nível em que a gente está. Entretanto, os princípios de que era portador mostravam-se transcendentes em demasia. Como enfrentar as dificuldades e resolvê-las? Talvez o Fábio, a Vanessa podem estar pensando assim, caramba, mas essa indagação aí de Filipe é minha também, né? Como que a gente enfrenta essas dificuldades? Porque não são só minhas. Eu olho para o lado e vejo o povo perdido também. Parece difícil de alcançar isso. Ele, que acompanhava o Senhor passo a passo, deixa eu passar aqui, atravessava obstáculos imensos de modo a segui-lo com fidelidade e pureza. Momentos surgiam em que, de súbito, via esfaceladas as promessas de melhoria íntima que formulava a si próprio. Aí o Marquinhos vai pensar assim, danou-se. Realmente, se Filipe, que estava ali do lado do Senhor, né, tinha esse pensamento, essa dúvida, e viam as possibilidades dele de conquistar aquela proposta, muitas vezes esvaírem-se, que imagina eu, né, aqui. É quase impraticável a ascensão evangélica. Os ideais, as esperanças e objetivos do Salvador permaneciam excessivamente longínquos ao seu olhar. Rapaz, se Filipe pensava isso, né? E aí, Filipe? Filipe Moreira. Não é esse Filipe, é outro. Mas se ele pensava isso, que a gente está pensando agora? Se os óbices da jornada espiritual lhe estorvavam sadios propósitos do coração, que não ocorreria aos homens inscientes da verdade e mais frágeis que ele mesmo. Que a gente tem essa prepotência também, às vezes, né? A gente acha que é espírita, ou professa essa ou aquela religião, e tá salvo. Sabe direitinho o que fazer, na hora certa, na hora que fazer. E aí olha para o lado e fala assim, rapaz, é aquele ali que não conhece, que nunca ouviu falar, que não abriu seu coração ainda para isso. Esse está perdido. Na pandemia, né? Eu, pessoalmente, olho para a pandemia, para tudo que eu passei já nesse 1 ano e 10 vezes, e falo, caramba, se não fosse a doutrina espírita, nem sei como é que eu ia estar de pé aqui, né? Eu tive, pessoalmente, perdas na minha família, a situação do país em que eu resido tem sido bastante complicada em termos morais, políticos, sociais, financeiros. E aí você pensa, caramba, eu que tenho a doutrina consoladora, me explicando, me instruindo, me ajudando a ter perseverança, esses momentos aqui em que nós nos reunimos para refletir sobre as mensagens evangélicas, isso dá um gás na gente, né? E mesmo assim a gente tropeça. Tem dia que é difícil, tem dia que a gente desanima. Imagina aqueles que não estão aqui conosco, que não conseguem a compreensão. Então, essa é a indagação do discípulo, tal como as nossas. Em razão disso, de quando em quando, interpelava o amigo celeste, despechando-lhe indagações. A gente também faz isso, embora não fisicamente temos Jesus aqui mais, né? Não temos ele aqui pessoalmente para indagar,
Mas eu tenho certeza que a Kelly Freitas aí faz essa indagação de vez em quando a Jesus, né? A Mona Lisa. Jesus, persuasivo e doce, esclarecia. Filipe, não te deixes subjugar por semelhantes pensamentos. Olha, Filipe, Érica, Liv, presta atenção no teor dos seus pensamentos. Cuidado para que as sugestões mentais ou as sugestões externas de que aparentemente o barco está sem rumo, cuidado para que essas impressões externas de alguém que está preso ainda à matéria, cuidado para que isso não adentre a sua casa mental e te distraia. Ele segue. É indispensável instituir padrões superiores com a revelação dos cimos, que são os pontos altos da montanha, inspirando os viajores da vida e estimulando-os quanto for necessário. Se não descerrarmos a beleza do píncaro, como educar o espírito que rasteja no pântano? Não menosprezes impensadamente a claridade que refulge além. Ou seja, para de botar a culpa na claridade pelo fato de você, em humanidade, ainda estar em escuridão. É preciso que exista a beleza lá em cima, né? É preciso que a boa nova brilhe, ainda que aparentemente distante, para que incentive quem ainda está por baixo. Aí Filipe obtemperava o companheiro sincero. Mas, Senhor, não será mais justo graduar as visões? O amor que pleiteamos é universal e infinito. A maioria das criaturas, porém, sofre estreiteza e incompreensão. Senhor, você está pedindo demais, né? Muitos homens chegam a odiar e perseguir como se praticassem excelentes virtudes, ou seja, eles não fazem ideia do teu evangelho ainda, Senhor. Estão na ignorância mesmo. Estão aí ainda matando em teu nome, é o que nós podemos dizer hoje para Jesus, né? Não entenderam nada do que você falou. Filósofos existem que consomem a vida e o tempo entronizando o que sabem tiranizar. É razoável, portanto, Senhor, diminuir a luz da revelação para que não se ofusque o entendimento do povo. No transcurso do tempo, nossos continuadores se encarregariam de mais amplas informações. O que ele quer dizer com isso, Senhor? Estamos tudo aqui na pré-escola. O que você está pedindo é fórmula de Bhaskara. O que você está pedindo é entendimento de biologia, de física quântica. A galera que está aprendendo beabá ainda. Faz o seguinte, diminui um pouquinho as exigências para que a gente consiga cumprir. E aí depois, conforme o tempo for passando, vem outras informações sendo acrescentadas, né? Porque, afinal de contas, Senhor, a humanidade está recebendo essas informações aos poucos. Afinal de contas, Jesus foi a segunda revelação, a primeira foi Moisés, né? Olha, Filipe, com intimidade com Jesus, querendo dizer para ele como fazer, um governador do orbe. O Cristo sorria, benevolente, e acrescentava. Gente, ele não precisava nem acrescentar nada, mas só o fato dele olhar para Filipe, dando essas ideias para o governador do orbe. Vocês têm noção que Jesus calculou, pensou, arquitetou a formação desse planeta, a inserção da inteligência
para começar aqui a se desenvolver, aqueles espíritos que necessitavam naquele momento, das condições que o planeta ia encontrando, né? Aquele espírito que vem acompanhando a nossa evolução aqui no planeta Terra há milênios. Ele teve que ouvir de Filipe como fazer para implantar a Boa Nova. E o que Jesus fez? Falou assim, você sabe com quem está falando? Filipe, ponha-se no seu lugar. Foi isso que ele fez? Não. Ele sorriu, benevolente, e acrescentou. Olha o ensinamento que já está aí, né? Quantas vezes a gente, do alto do nosso orgulho, não admite que alguém que sabe menos do que a gente venha dar lição de moral, venha dar algum tipo de... venha colocar alguma opinião, algum argumento, né? Hoje em dia já mudou muito, mas até pouco tempo os filhos não podiam dar um palpite em casa, porque, afinal de contas, era o pai, né? E olha, às vezes a mãe podia opinar alguma coisa, fazer e determinar alguma coisa. Ainda que a criança não tenha o conhecimento, ainda que as opiniões sejam tolas, o nosso orgulho repelia, porque não. E Jesus vem nos ensinar que, olha, diante do tolo, diante daquele que não sabe o que está falando, sorri benevolente. Não é sorrir com deboche, não. Sorria, entendendo que o outro, dentro daquilo que ele consegue, é o que ele está tentando ofertar, oferecer. Instrua de uma forma benevolente, se precisar. Corrija o argumento ou tente levar à luz para aquele entendimento de uma forma educada, respeitosa e não prepotente. E aí ele então acrescentou: se as ideias redentoras de nossos ensinamentos são focos brilhantes de cima, reconheçamos que a mente do mundo está perfeitamente habilitada a compreendê-las e materializá-las. Não é a coroa da montanha que perturba a planície. E se os obstáculos aparecem, impedindo-nos a subida, estas dificuldades pertencem a nós mesmos. Olha, o que ele veio dizer é o seguinte: tudo vem no tempo certo. A primeira revelação veio no tempo certo. A segunda revelação, Jesus, no tempo certo. E o Espiritismo, no tempo certo. E no meio disso tudo, vieram espíritos já incutindo os ideais. Veio Sócrates, veio Gandhi, veio Chico. Vem vindo espíritos para preparar o terreno para aquelas informações. E quando Cristo veio, a humanidade já estava amadurecida a ponto, sim, de entender. As pessoas dizem assim: Cristo veio há mais de 2000 anos e o povo ainda não entendeu. Não, entendeu sim, entendeu. Só que está igual o Filipe, achando que a proposta está pedindo demais. Tem muito obstáculo no caminho, que exige muito. Não é. Ele vem dizer que o problema da subida, da ascensão espiritual, não é a coroa da montanha, não é o brilho da proposta, não é a grandeza do amor. Sabe o que é? São dificuldades pertencentes a nós mesmos. Não está lá o problema, está aqui. Uma estrela beneficia sempre, convida ao raciocínio elevado. No entanto, jamais incomoda. Não maldigas, pois, a luz,
porque todo impedimento na edificação do reino celeste está situado em nós mesmos. O velho irmão penetrava o terreno das longas perquisições interiores, né? Sabe quando a gente escuta o negócio e pum, bate lá dentro, e concluía afirmando: Senhor, como eu desejava, meu gato está enterrando a câmera. Para, Ivanzinho, querido, dá licença para eu continuar o estudo. Senhor, como eu desejava compreender claro tudo isso. Ou seja, Jesus falou, bateu fundo em Filipe, mas ele ainda assim disse assim: Senhor, não sei se eu entendi muito bem tudo, sabe? Sabe o que Jesus fez? Continuou botando argumento? Continuou brigando? Continuou falando? Não. Silenciou na habitual meditação. Sabe por quê? Porque Jesus sabe que não adianta a gente estudar só. Não adianta a gente ler todos os livros, a gente ouvir todas as palestras, participar de todos os estudos. Sabe quando que a lição é apreendida? Quando a gente vivencia. Ivan, meu amor, dá licença, meu anjinho, obrigada. Quando a gente vivencia. Certo dia, na mesma lição, eu sei que meu tempo está acabando. Ambos se preparavam para alcançar os cimos do Hermon, o pico de um monte lá, né? Em jornada comprida e laboriosa, quando o apóstolo Filipe, ainda em baixa altitude, se pôs a admirar, deslumbrado, os resplendores que fluíam da cordilheira. Já era outro dia, tinha até esquecido esse assunto. E aí ele estava preparando para subir com Jesus, olhou assim para cima, ficou deslumbrado, né? Terminaram o lençol. Aí eles começaram. Não, peraí, ainda em baixa altitude, isso, vamos lá. Perdão, o gato está me distraindo. Terminaram o lençol verdoendo e florido, atacaram a marcha no carreiro íngreme. Começaram a subir. Agora era a paisagem ressequida e nua, ou seja, já havia mudado a paisagem. Pequeninos seixos pontiagudos recheavam o caminho. Não obstante subirem devagar, Filipe, de momento a momento, rogava pausa, e suarento e inquieto, sentava-se à margem a fim de tirar pedrinhas minúsculas que sorrateiras lhe penetravam as sandálias. Gastava tempo e paciência para localizá-las entre os dedos feridos. Dezenas de vezes pararam de súbito, repetindo Filipe a operação. Ou seja, começaram a subir e pararam muitas vezes por causa dessas pedrinhas. Eu vou pular um pouquinho algumas partes por conta do nosso tempo. E aí, o mestre, que sempre valia das experiências, né, para trazer o entendimento das lições, explicou brandamente como reconhece Filipe. Ai, Jesus, Deus do céu, desculpa, são 4 gatos aqui, 00:30, é a hora que os gatos ficam tudo acordados fazendo besteira. E o outro pulou no meu colo. Perdão, é bom que a gente acorde. Como reconheces, Filipe, não foi a claridade do alto que nos dificultou a marcha, e sim a pedrinha modesta do chão. Vocês já entenderam? Filipe, tá vendo aquele cume alto que você estava deslumbrando agora, falando, nossa, que lindo, Senhor, vamos subir? Não foi olhar para ele e ter vontade de subir que fez você desanimar. Foi no percurso da subida, a quantidade de vezes que você teve que parar por causa das pedrinhas que entraram nos sapatos. Quando você estuda minuciosamente o Evangelho, a gente percebe assim um monte de simbolismo, sabe? E em diversas passagens evangélicas que faz menção aos pés, nós percebemos que os pés
são constantemente ligados aos sentimentos. É a base. É o que mantém você na terra, mas é o que te faz ficar em pé. É o que te sustenta para estar levantado, ereto. E outra simbologia do Evangelho trata da horizontalidade e da verticalidade. A horizontalidade refere-se a tudo que está na matéria, a tudo material. E a verticalidade, o movimento ascensional, refere-se à visão espiritual, ao olhar por cima da matéria. E quando a gente para fazer essa analogia com as pedrinhas no chão que incomodaram o percurso de Felipe nessa história, a gente para pensar na nossa vivência diária, na nossa vida, nas nossas tentativas de fazer esse movimento ascensional na nossa existência. A gente não está subindo um morro físico, mas conforme nós estamos experimentando os desafios que nos são apresentados no nosso planejamento encarnatório, nós estamos tentando fazer essa subida cristã, ou seja, viver no mundo material sem esquecer que somos espíritos e exercitar esse olhar acima da matéria sobre todas as coisas e sobre todas as dificuldades, encarando a temporalidade dessas experiências e a imortalidade do que somos em essência. Sabe o que faz a gente interromper essa subida cristã? Não são os desafios maiores. Ai, Dora, olha, o que acabou comigo, que eu saí da casa espírita, foi um problema desse tamanho, assim, sabe? Foi, assim, uma coisa enorme. Não, sabe o que foi? Foi uma pedrinha que me fez sair daquela tarefa. Foi um comentáriozinho que me feriu na ponta do pé, ou seja, nos meus sentimentos. Sabe o que acabou com o meu dia? O que acabou com o meu dia não foi um acontecimento grande. Sabe o que fez eu me perder? Eu caí na minha vibração? Foi uma fechada que eu tomei no trânsito. Uma coisinha material do dia a dia, rotineira. Mas foi aquilo que eu deixei entrar na minha base. Cair minha vibração. Termino aqui o estudo elevado, né? Com o coração lá em cima. Se eu não tomar cuidado de manter o foco naquele brilho, eu vou me deixar cair por conta do gato que passou aqui e me arranhou quando desceu, brigando com outro gatinho. Vou me aborrecer por causa de um copo que deixaram em cima da pia, de uma coisa pequena, de uma pedrinha na caminhada. Quase sempre, a fim de prosseguirmos na direção do dever elevado e soberano, nossa alma requisita a cooperação dos outros, tanto quanto os pés necessitam da sandália protetora nestes caminhos escabrosos. Não dá, Felipe, para você subir a montanha descalço. Você precisa proteger a sua base, proteger os seus pés. Você requisita a cooperação dos outros, assim como das sandálias. Ninguém vai fazer esse movimento ascensional olvidando os seus sentimentos, as suas relações afetivas. Não tem como a gente estar em paz no céu se souber que tem um filho nosso em sofrimento. Assim também, na caminhada humana, as questões mais ínfimas, se conduzidas pela imprudência, podem golpear duramente o coração. Entendes agora a importância das bagatelas em nosso esforço diário? Você entende agora, filho? Por que aquela coisinha mal resolvida
no meu sentimento, vai me impedir da caminhada ascensional. Você entende agora por que eu não vou conseguir fazer essa subida se eu não perdoar o meu irmão? A pedrinha vai ficar ali, ó, incomodando no sapato. São os meus sentimentos, é a minha base. É com ele que eu vou subir. E se eu tenho alguma coisa deixando para trás, na verdade eu não estou deixando. Eu estou colocando na minha bagagem. E de mala pesada é mais difícil subir uma trilha. Então, Felipe, não é a proposta do Evangelho que é alta demais. Mas Chico era Chico, né? Mas você quer que eu seja Jesus? Eu não sou Jesus, né? Para poder aguentar tudo. Não somos. Mas se estamos na subida, a culpa não é de quem já subiu e está querendo muito da gente, não. A culpa é nossa. Que parece que não quer botar uma sandália direito, não quer proteger os pés, né? Não quer parar para resolver o problema. Quer subir, se atropelar. Então, meus irmãos, que a gente consiga dar um passinho por dia nessa subida cristã, olhando sempre para cima, para a beleza da proposta, para as mãos estendidas de Jesus, que estão sempre ali para nos puxar, para nos animar. Mas que a gente tenha responsabilidade com os nossos sentimentos, que a gente se cuide, que a gente se conheça e perceba que o que vai me atrapalhar na subida não é o meu vizinho, que faz obra todo dia, todo final de semana, de manhã cedo, não me deixa dormir. Não é o meu marido, a minha esposa, que me atrapalha a fazer minha leitura, que não quer participar do evangelho no lar. Não são essas coisas. As pedrinhas, as dificuldades não estão na proposta. Estão sempre dentro de nós. E é por elas, e é somente nelas que a gente tem o controle. E é por elas que a gente está aqui. E que eu estou aqui, 00:40, encerrando essa fala com vocês. Passou tão rápido. Obrigada a todos. Eu quero finalizar, então, conforme foi orientada, com uma prece, para que a gente finalize essa noite com um coração muito grato a esse que nos incentiva desde muito tempo. Há muitas e muitas experiências encarnatórias que a gente vem sendo chamado, que a gente possa ouvir e seguir. Agradecemos, Jesus, portanto, por esse encontro, compreendendo quando disseste que um ou mais estivessem reunidos em teu nome, ali estaria. Entendemos agora que não precisamos estar juntos para estar perto. Talvez não precisamos sequer nos conhecer para estarmos reunidos em nome de Jesus. E mais, quando nos elevamos em pensamento, entendendo que a nossa melhora e a nossa subida não é um movimento egóico, não é um movimento só nosso, mas é um movimento que respinga em todos aqueles ao nosso redor, respinga na sociedade e na humanidade como um todo. Aí entendemos que ao melhorar a nós mesmos nessa reforma íntima, nós estamos fazendo a tua vontade amorosa, Senhor, e auxiliando também a elevação das vibrações do nosso planeta. Continue conosco, abençoe os companheiros da cidade onde os nossos amigos estão hoje em maioria, acometidos dessa chuva que deixou muitos em casa hoje sem poder ir pessoalmente lá na casa espírita, mas que todos sejam protegidos, amparados, que não falte a fé e a perseverança nos corações queridos que estão unidos a nós nesse momento, ou que porventura estarão através da gravação que está sendo feita. Obrigada à espiritualidade amiga, continue conosco agora e sempre. Que assim seja,
e assim será. A graça de Deus.